Esse trabalho que eu vou trazer agora é, na verdade, a conclusão... Já está vindo. Já está vindo? Tá, tudo bem. É a conclusão da minha dissertação de mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no ProURB, que é o programa de pós-graduação de urbanismo da UFRJ. E aí, levando em conta também meu trabalho enquanto arquiteta urbanista, principalmente voltada a assentamentos precários, e aí vai ser uma conversa que a gente vai ter com os técnicos do IBGE para ver como é que a gente dialoga com os tais setores censitários, né, e esses dados, esses indicadores que a gente vai no microdado perceber e analisar. A gente começava a perceber que a gente tinha muita dificuldade de fazer uma análise em assentamentos precários que a gente considera lá no urbanismo como complexos. O que são complexos? Hoje, no Rio de Janeiro, por exemplo, numa cidade como o Rio, a gente tem a maioria dos assentamentos precários ou das áreas de especial interesse social, das favelas, compatíveis com setores censitários. Mas quando a gente pega uma favela complexa que agrega vários setores censitários, ou, ao contrário, justamente o contrário, ela é muito densa e pequena, ela é bem menor do que o setor censitário como um todo. Ah, ótimo. Alô? Ah, melhorou. Por favor, liga o outro também. Tá ligado? Vamos pegar aqui pra gente. Tá. Ela é bem maior, ela é bem menor ou muito maior do que o setor censitário, que é essa unidade de referência que a gente usa para analisar o território. A gente não conseguia fazer uma avaliação correta ou precisa do dado que a gente precisava olhar. Aí, para além disso, eu comecei a achar importante, e a partir da minha pesquisa de campo, que foi justamente os vazios urbanos do bairro do Jacaré, na zona norte do Rio de Janeiro, a gente começou a perceber outros detalhes que passavam despercebidos do ponto de vista de dado, que são os recortes qualitativos, que aí eu vou falar um pouco sobre quais parâmetros a gente quis olhar, e sobre os detalhes de raça e classe. A gente tinha muita dificuldade de caracterizar essa população desse assentamento precário e complexo que não cabe num setor censitário. Bom, primeiro, a gente precisou entender esse objeto, né? E aí entender que não necessariamente a caracterização do bairro Zona Norte ou do setor censitário... Ué, cada hora falta uma coisa para mim, gente. Vamos lá. Exibir. Deixa eu ver se aparece. Vai aparecer? Foi. Que não necessariamente o que a gente tinha como imagem pré-concebida da Zona Norte, de um bairro da Zona Norte, ou que a gente tinha como dado dessa área da Zona Norte, batia, a gente conseguia perceber a real concretude desse dado naquele lugar. A gente foi para a Zona Norte com uma determinada renda na cabeça, com uma determinada densidade demográfica na cabeça, e a gente começou a perceber que existiam algumas ilhas de pertencimento e algumas ilhas de várias identidades muito diferenciadas em determinados setores da Zona Norte. Eu fui olhar para os assentamentos precários da Zona Norte e fazer um estudo do processo de esvaziamento e posterior processo de ocupação dessas áreas. E aí eu peguei como ponto de partida o Jacarezinho, que é uma grande ilha de realidade, se a gente for comparar, por exemplo, Del Castilho e Jacarezinho, se a gente for comparar Meier e Jacarezinho, os dados mudam de uma forma muito abrupta de um censo. Os profissionais do IBGE estão assim com a cabecinha. Eles mudam de uma forma abrupta numa escala territorial, e aí eu estou tranquila para falar com os técnicos aqui, numa escala territorial muito pequena, né? Do ponto de vista de diferença de realidade, é quase irreal a gente ter essa diferença numa mesma cidade com, às vezes, nem 1 quilômetro de distância entre um setor censitário e outro.
E aí a gente começa a perceber que existe uma outra cidade. E uma outra percepção e um outro pertencimento daquele território. Eu vou congelar numa imagem. Ah, professora Idete Pereira de Mello. Queria registrar a presença da professora Idete que conseguiu chegar. É essa mesmo. A gente vai reduzir, então, vou reduzir a fala para... Quem está mediando, gente? São 20 minutos agora, né? 15 minutos. Desculpa, nós vamos anunciar, para compor a mesa, a professora Ildete, vamos colocar aqui a plaquinha. A gente quer pedir desculpa também, que nós nos atrasamos, o painel pela manhã atrasou, o almoço atrasou, por isso que nós estamos nos atrasando também na abertura das mesas. Desculpa aos palestrantes e ao plenário. E aí a gente começou a entender nas pesquisas de campo que a gente precisava praticamente refazer a nossa base censitária. Porque a gente tinha uma realidade muito macro do ponto de vista da realidade que a gente conseguiu perceber nesse território. O que a gente... Não, ela vai, só a plaquinha. Só botando a plaquinha. Só a plaquinha. O que a gente conseguiu perceber? Que o Jacarezinho, ele não era a realidade única enquanto unidade favelar, como um assentamento precário, ele não era um modelo único de várias favelas que a gente começou a encontrar e perceber ao redor do Jacaré. E a gente começou a perceber um fenômeno muito comum, que foram as ocupações nas unidades fabris, nas unidades industriais. Aparentemente, o que a gente conseguiu ver é que o recenseador, o cadastrador, o rapaz do censo, a moça do censo, vai na porta, identifica aquele imóvel como um imóvel fechado. Não existe ninguém morando ali. E quando você abre a porta, ou arruma a porta, ou tem a coragem de entrar num território militarizado, obscuro do ponto de vista de segurança, você pode encontrar de 100 a 300 famílias morando num prédio que foi identificado como vazio. É uma realidade que, do ponto de vista global, se a gente pega uma ou duas situações como essa, a gente tem, na verdade, uma taxa de aproximação de uma realidade. Não seria um grande problema do ponto de vista numérico global se isso acontecesse numa pequena escala. Mas a gente tem, na verdade, por exemplo, num bairro como Jacaré, cadastradas pela pesquisa 287 pontos de ocupação, e aí variando entre 100 e 1.000 famílias morando nessas unidades fabris. Então, existe um problema agudo da proximidade do dado global que a gente tem, do bairro, e esse dado particular que ajuda a gente a pensar a política pública para aquelas pessoas que têm especificidades concretas naquele território. E como é que a gente fez isso? Existia um censo básico de 2012, realizado pela Secretaria de Habitação do Estado, ainda na primeira gestão Pezão, e aí ainda por conta das obras do PAC. E foi um cadastro próximo de minha realidade, mas muito focado nas áreas onde o projeto iria passar. Então, não era um censo global da área. O que a gente precisou fazer? Com 2 bolsas de pesquisa, a gente agregou pessoas para campo e a gente conseguiu complementar as áreas que não foram recenseadas pelo projeto de 2012. E aí teve um momento inicial da gente estruturar qual seria a melhor metodologia para esse campo. Uma segunda etapa, que na verdade juntou 2 cadastros, que foi do meu trabalho final de graduação, que era muito mais estruturar essa metodologia, que foi em 2007. E a retomada desse mesmo trabalho de campo e a complementação com bolsistas, porque às vezes é bom de ter mão de obra para dar conta da nossa pesquisa, né? Em 2015, no final de 2015. E aí a gente conseguiu, concretamente,
duas coisas. A clara ideia daquela população, o perfil daquela população e o número de tanto de ocupações como de pessoas naquelas ocupações. A partir disso, obviamente, a nossa matriz não foi tão completa quanto a do IBGE, mas a gente teve um olhar muito na perspectiva de qualificar os principais pontos que para a gente eram centrais, que eram justamente os pontos que não são trabalhados no censo, como a gente começou a conversar, que são os números de gênero e de raça. Será que e a gente começou a fazer determinadas perguntas como: as ocupações são basicamente mais ocupadas por população negra ou não? As ocupações são mais ocupadas por mulheres? Essas mulheres usam o transporte público do bairro ou não? Como é a relação dessas mulheres com o espaço do entorno, com o espaço do bairro? Porque não esqueçam, né? Eu não sou da área urbana, eu preciso saber como aquelas pessoas dialogam com a cidade. E que pessoas são essas? Existiam outros cadastros, e aí a gente cita o cadastro da SEDAI, que às vezes é um bom cadastro para a gente perceber, porque a SEDAI, além do ponto, a SEDAI tem por hábito cadastrar os pontos de gato, onde ela tem maior vazão, um aumento de vazão muito grande para a demanda que ela avalia, e isso é interessante saber também, porque às vezes uma ocupação aumenta a vazão daquela água no espaço de um mês, e a SEDAI tem como mapear isso. O cadastro do Parque Jacarezinho, que eu já citei, o cadastro da AGR é o Registro Geral do Rio de Janeiro, que é um cadastro basicamente de mapas e fotos, para a gente perceber como aquela favela foi adensando ou não, e o Cadastro Geral Histórico do Rio de Janeiro também, baseado em cartografia e fotos. E aí, a gente precisou fazer, como eu já tinha falado, um acompanhamento de todas as ocupações. No meio da pesquisa, inclusive, alguns galpões, grandes galpões, foram demolidos pela própria gestão pública. A gente tem a maior delas, a CCPL, que chegou a ter 2.500 pessoas morando naquela ocupação, e eu tive o desprazer, enfim, de conhecer a ocupação durante muito tempo e a realidade. Aqui são outras ocupações, né? Ou que já tinham deixado de ser ocupação na época por conta dos projetos de urbanização da área. E aí, um mapa, a gente pega numa escala, está na 500, não, 1 para 5.000, a gente tem o Jacarezinho aqui em cima, para quem não conhece bem a área. A gente tem as duas linhas férreas, né? Os ramais do subúrbio e o metrô. A gente tem duas áreas aqui estão manchadas de verde, mas na verdade são terrenos baldios da Light, que ainda estão lá para receber uma segunda fase do projeto de habitação de interesse social construído pelo então prefeito Eduardo Paes. E essas áreas todas em cinza, em vermelho, amarelo e mostarda são as áreas dos galpões, que são unidades muito menores do que os setores censitários que a gente vinha trabalhando. E aí, como é que a gente pensa isso? A gente saiu de pensar as áreas vazias da cidade como um todo, e aí sobrepor com os dados do setor censitário. E aí a gente começa a perceber que algumas áreas, o vazio realmente está vazio, não tem gente, não tem número populacional. E algumas áreas identificadas com vazio tem gente. Aí a gente foi estudar o que são as áreas com vazio com gente. Das áreas com vazio com gente, e aí pegando uma realidade pós e pré-ocupação das unidades habitacionais e das intervenções e políticas públicas, a gente começa a perceber que, essa é uma foto boa, tem motivo para as pessoas migrarem da favela
para as unidades habitacionais construídas nas ocupações, nas fábricas. E aí a gente começou a perceber que se dava para a gente rastrear o motivo a partir do dado. A primeira coisa que a gente começa a perceber é que a grande maioria, a gente chegou em ocupações onde 98% dos moradores não tinham renda alguma, que é uma realidade, por exemplo, do Jacaré muito distinta, porque existe uma classe média baixa consolidada no Jacaré. As pessoas ganham efetivamente de 0 a 3 salários mínimos ou de 3 a 6 salários mínimos, com certeza. A margem das pessoas de 0 a 3 salários mínimos não é a maioria de uma favela como o Jacaré. E aí a gente começa a perceber que existe uma lógica de extrema miserabilidade nessas ocupações. E aí a gente entende que essas pessoas estão na linha da miséria, elas se tornam mais negras, se a gente for analisar o dado, e elas são, em sua maioria, idosos e mulheres. Ou um homem jovem, adulto, em situação economicamente ativa, não está numa ocupação. Está na favela. Ou está na cidade dita formal. A gente tem que começar a relativizar os dados de cidade formal no estado como o Rio de Janeiro. Mas a gente começa a perceber, e aí abrir a planilha, a gente fez um recorte aqui de 60 lideranças, mulheres e negras, que são de 60 ocupações diferentes daquele território. E a partir daquele olhar dessas moradoras, a gente conseguiu questioná-las se a perspectiva que ela tinha do seu próprio território, do seu próprio lugar, era diferente das lideranças que a gente identificou no Jacarezinho, por exemplo, para a gente comparar a percepção que ela tinha do seu próprio lugar, do seu próprio território. O que a gente começou a perceber? As duas lideranças identificam a violência como o principal problema do seu bairro, do seu lugar. Isso não tem diferença. O tempo de permanência na favela é exatamente o contrário. A maioria das ocupações, nas ocupações, quase 100%, reside há menos de um ano. Na favela, a gente tem moradores que estão há 30, 40 anos na mesma casa. A realidade com essa unidade é totalmente diferente. Na ocupação, essas mulheres, elas sempre ocuparam o território? Não. Elas não necessariamente são de lá. Nas favelas, a realidade é exatamente outra. Elas são de lá, em sua maioria. De onde vieram essas mulheres, né, nas ocupações? Na grande maioria, elas vieram do Jacarezinho, que é um bairro do lado, contíguo, como a gente viu no mapa. E aí, se a gente investiga o motivo disso, é a falta de renda. Ou, por alguma situação de violência, ela era casada e precisou fugir de casa e foi para a ocupação, ou porque ela perdeu o emprego informal, por alguma instabilidade socioeconômica. Por algum motivo, ela precisou sair da sua casa no Jacarezinho, que já não era uma casa, vamos dizer assim, do ponto de vista ideal, do ponto de vista urbano, e foi parar nessa ocupação irregular. Para além disso, uma coisa que me deixou preocupada é que eu cheguei como pesquisadora em ação, né? Cheguei no território com várias ideias subjetivamente já colocadas e postas para aquele território. Do ponto de vista prático, para mim, um dos grandes problemas, para além da violência, é a falta de estrutura, de saneamento, a falta de escola, a falta de saúde.
E muitas pessoas não citam isso como um problema. Não é um problema não ter uma escola. Porque o meu filho já está fora da escola na situação em que eu estou. Então, não é uma demanda que eu tenho para a minha sobrevivência. Isso não é uma questão de ordem prioritária na minha vida. Então, isso não aparece muito claramente no dado. Mas, sem dúvida, a violência é um dado que aparece na maioria das mulheres. Outra coisa interessante, quer dizer, não tão interessante, é que as mulheres, elas usam, as mulheres das ocupações, né? Elas, em sua maioria, não usam o transporte formal da cidade. O Jacarezinho é fornecido de metrô e trem, dependendo da área que se esteja, e de várias linhas de ônibus. E mais de 90% das mulheres andam a pé, circulam a pé naquele território. Porque elas não têm a lógica pendular dormitório-trabalho, elas não são empregadas formalmente, então elas não vão buscar esse trabalho fora do lugar onde moram, essencialmente. E o outro é que, na verdade, elas têm a obrigatoriedade de estar perto de sua casa para dar conta de seus filhos. E isso também foi uma realidade que ocorreu. Dados como natalidade e mortalidade, a gente não teve perna cadastral, lembra que isso eram 2 bolsistas? Para a gente pesquisar. Mas numa pesquisa que fizemos qualitativa, a gente percebe que as mulheres das ocupações têm mais filhos do que as mulheres faveladas hoje, avaliando comparativamente com a favela que a gente comparou, que foi o Jacarezinho. A gente não tem esse dado, a gente não buscou esse dado global de todas as favelas do Rio de Janeiro. Talvez seja um bom indicativo para doutorado, mas não tivemos essa perna ainda. Concluindo um pouco a nossa... Olha como eu estou boa de conclusão. Concluindo um pouco o que a gente precisa aqui com os nossos 5 minutos finais. Do ponto de vista de metodologia de campo, o IBGE continua sendo referência no que tange a gente conseguir formular dados de uma forma atrelada ao território. Acho que isso a gente conseguiu avançar, e principalmente no Rio de Janeiro. Facilitou muito a forma como os dados censitários, por exemplo, estão desenhados. De todo modo, a gente ainda precisa abrir as casinhas da subjetividade e das especificidades. E a gente precisa, cada vez mais, implementar nas lógicas de análise, fundamentalmente, e aí eu acho que a gente talvez tenha até dado, mas a gente não tem análise ainda sobre isso, e eu sei que, para além de fornecedor de IBGE, o IBGE é formulador de análise, e acho que é uma das grandes referências que a gente tem que fortalecer no IBGE, mesmo que o governo golpista, desculpa, está gravando. Não problema não. É golpista. É golpista mesmo. Não entenda e não desenvolva políticas que fortaleçam a estrutura de análise do IBGE, que eu acho que a gente precisa caminhar para isso. O IBGE como um grande centro de referência de formulação de pensamento crítico sobre como o Brasil se desenvolve, se reconstrói, se reformula a partir da miséria e da desigualdade. A gente precisa abrir a necessidade metodológica qualitativa sobre esses dados e abordar, essencialmente, quais são os entraves e gargalos que a gente ainda tem de potencial da análise desses dados. Porque o dado bruto ele não diz muita coisa, mas se a gente faz mais análises comparadas entre essas diversas realidades que a gente acabou de conversar aqui, a gente começa a entender que esse dado tem cor, tem raça, tem lugar no território. A gente precisa comparar mais os nossos assentamentos precários. Porque existe uma máxima aí, fazendo uma meia-culpa também no campo do urbanismo, que a gente pode, inclusive, propor políticas públicas muito genéricas, que generalizam os assentamentos precários. E aí, fazendo uma reflexão maior ainda, a gente teve um PAC, como projeto de aceleração de crescimento para as favelas, justamente porque esse projeto não dava conta, de longe dava conta das várias especificidades que a gente tinha no nosso território.
O Pacto Favelas não dá conta da realidade de uma favela como Jacarezinho, como Manguinhos, como a gente viu que não deu. E está longe de dar conta de favelas da região metropolitana, que, na verdade, são loteamentos precários totalmente pulverizados, que é o pé onde nós nos encontramos. A gente nem dá conta dos assentamentos precários compactos nas grandes cidades e nem dá conta das favelas pulverizadas fora dos grandes centros. Nosso recado maior: é preciso a gente construir dados específicos para as mulheres e essencialmente para as mulheres negras. A gente precisa cruzar esses dados. É fundamental a gente fazer esse cruzamento, sabe por quê? Porque a gente vai começar a localizar assentamentos precários que, por exemplo, possam ser prioritários nas políticas públicas. Na prioridade de investimento, por exemplo, a gente poderia não ter priorizado algumas favelas e priorizado outras se nós tivéssemos fornecido os dados de análise de uma forma melhor elaborada. Tá bom? Obrigada pela escuta.